Quest divulgou uma nova pesquisa sobre a aprovação do governo Lula. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em fevereiro de 2024, 51% aprovavam o governo Lula. Esse índice chegou a 54% em julho de 2024. Depois recuou, atingiu o patamar mais baixo em maio do ano passado, 40%. Em janeiro, 47% aprovavam o governo, agora a aprovação é de 45%. Em fevereiro de 2024, 46% desaprovavam o governo. A menor desaprovação foi registrada em julho de 24, 43%. Depois subiu. Atingiu o patamar mais alto em maio do ano passado, 57%. Agora a desaprovação é de 49%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Não sabem ou não responderam, 6%. A Quest também divulgou um levantamento sobre a corrida presidencial de 2026. É a primeira pesquisa sem o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre os possíveis candidatos. A margem de erro também é de 2 pontos. O Instituto simulou 7 cenários. O presidente Lula, do PT, segue à frente de todos, com percentuais que variam entre 35% e 39%. Em todos os cenários, Flávio Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar, com percentuais que variam entre 29% e 33%. O 7º cenário traz a menor diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nele, Lula tem 37%, pela margem de erro vai de 35% a 39%. Flávio aparece com 33% e pela margem de erro vai de 31% a 35%. Ou seja, os dois estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. A Quest também simulou 7 cenários de segundo turno. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O levantamento mostra Lula, do PT, à frente de todos eles, com vantagens entre 5 e 19 pontos percentuais. A menor diferença é entre Lula e Flávio Bolsonaro, do PL. Nesse cenário, Lula tem 43%, pela margem de erro vai de 41% a 45%, e Flávio aparece com 38%, pela margem de erro tem entre 36% e 40%. A Quest também mediu o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos candidatos. Vamos ver aqui no telão os dados do último levantamento feito agora em fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Eu vou destacar para vocês aqui os percentuais dos eleitores que disseram que conhecem, mas que não votariam no candidato. É o que a gente costuma chamar na pesquisa de rejeição. Lula aparece com 54%, Flávio aparece com 55%. A Quest ouviu 2.004 entrevistados entre os dias 5 e 9 de fevereiro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Vamos falar com a Ana Flor, que está em Brasília e tem os detalhes para a gente. Ana? Pois é, Júlia, o que me chamou a atenção? Primeiro, a questão da aprovação do governo Lula, de certa maneira, estancou, mesmo com vários projetos importantes já em curso, aprovados, e falo especificamente o imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Claro, a gente está em fevereiro, mas não só a notícia já correu, mas os brasileiros que são isentos, porque recebem até R$5.000, já estão sentindo esse alívio no bolso. Até agora, pode ser muito inicial, mas não está evoluindo para uma maior aprovação do governo, uma avaliação de que o governo está indo bem. Acho esse um ponto preocupante nesse momento. Quando a gente fala dentro do governo, o que eles estão dizendo é isso ainda vai repercutir, está só no início, estamos em fevereiro ainda. Outro ponto que me chamou a atenção, rejeição, né? Flávio tinha uma rejeição mais alta, Lula praticamente empatado com rejeição de Flávio. Ambos com uma rejeição impeditiva, acima de 50%. Ao mesmo tempo, os outros candidatos não empolgam. Se a gente olha as opções de segundo turno entre Lula e outros candidatos, o que aumenta é indecisos e não vou votar. Então, isso chama bastante atenção neste momento, aquela calcificação dos dois polos e como as pessoas ainda estão não querendo aceitar outros nomes.
Ana, vamos lá mergulhar aqui no que a gente gosta de fazer, que é olhar a pesquisa por dentro. Lá a gente consegue ver a movimentação das placas tectônicas e entender o que está fazendo o cenário mexer. Eu lendo a pesquisa, acho que o que tem de mais relevante aí são os independentes. Como é que está o movimento dos independentes? Os independentes, na pesquisa, gente, da Quest, é 32% do eleitorado. É mais ou menos o que soma, de um lado, os lulistas mais a esquerda não lulista e, do outro lado, os bolsonaristas mais a direita não bolsonarista. Então, a gente tem aquele um terço, um terço, um terço, e o eleitor independente, que é o eleitor pêndulo, que em 2022, na frente ampla, né, Ana, que foi formada pelo Lula, acabou aderindo e dando a vitória ao atual presidente. O movimento dos independentes é algo que preocupa. Olha aqui, a gente tem a aprovação do governo Lula, olha aqui o movimento deles, aumentou a desaprovação e teve uma queda na aprovação, de 46 para 37. Ana, esse é um ponto importante. Eu vou passando aqui para a gente chegar em outros extratos que mostram a avaliação de governos independentes aqui também, ó. Independentes na avaliação de governo. Se você olhar os lulistas, positivo, esquerda não lulista, positiva também, um pouco mais baixa. E no outro extremo é a polarização, gente, que a gente tem visto no Brasil, aqui fica a olhos vistos, né? Direita não bolsonarista, 80% desaprova, negativo, né? Vê como negativo, desculpe, e bolsonarista, 84%. Ali os independentes também chama uma atenção. O negativo passou de 30 em agosto de 25 para 36 e foi de 26, desculpe, para 19 o positivo. Então, também abriu uma boca de jacaré aí, Ana, uma boca de jacaré importante. Eu vou pegar aqui a intenção de voto que eu queria mostrar para vocês. Intenção de voto no primeiro turno, que também mostra esse recorte dos independentes. Vamos lá, Ana, aí eu passo a bola para você. Aqui a gente vê os independentes nesse cenário que seria, em tese, o cenário talvez mais provável hoje, que tem o Ratinho Júnior, o Romeu Zema, talvez o Romeu Zema saia, tem aí uma tentativa de que ele seja vice, enfim. A gente vê entre os independentes aqui, Lula está na frente com 21%, Flávio Bolsonaro com 17% e Ratinho Júnior com 10%. Ratinho Júnior é interessante, ele tem um desempenho bem fraco na esquerda e entre os lulistas, fraco também entre os bolsonaristas, que estão ali fechados com o sobrenome Flávio, mas ele tem um desempenho, ali é na margem, né? Mas tem um desempenho melhor, mais forte entre a direita não bolsonarista. Ele chega a ter 12%, entre os independentes 10%. Então, aqui, esse extrato, que é um extrato relevante, a gente vê que no primeiro turno, Ana, é o mais disputado. A diferença de Flávio para Lula entre esse segmento está de 21 para 17, são 4 pontos percentuais. Aqui o que me chamou muito a atenção, Júlia, é o fato de que aquele grupo mais bolsonarista está cada vez mais avesso a aderir um candidato que não seja aliado a Jair Bolsonaro, ou Flávio, né, que tem o sobrenome Bolsonaro. Por que a gente diz isso? Porque, especialmente em cenários de segundo turno, enfim, é um percentual, a gente está falando aí em torno de 13% que se diz bolsonarista mesmo, é um cenário em que o candidato que estiver, se não for Flávio, vai ser obrigado a aderir a todas essas pautas bolsonaristas, né? Como, por exemplo, até mesmo algum tipo de indulto ou trabalhar para isso em prol de Jair Bolsonaro. Então, chama atenção como é um público que está se descolando da possibilidade de migrar para um outro candidato de centro-direita, ou mesmo direita, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, Ronaldo Caiado é um candidato mais à direita, a gente não sabe se ele vai ser viável como candidato PSD, mas é uma possibilidade. Agora, é um público que está se descolando dessa possibilidade. Até estava conversando sobre isso com o próprio Felipe Nunes, da Quest, ele dizendo que isso chama mesmo a atenção, como esse público mais radical está completamente, ou está exigindo, ou quer, neste momento, pelo menos, alguém que seja ligado a Bolsonaro e assuma as pautas em defesa do próprio Jair Bolsonaro.
E aqui o número mostra o que você está falando, Ana. Olha que importante. Porque a gente vê, Lula mantém, quase flat, né? Assim, não mexe muito no eleitor lulista, 97 em agosto, 98 agora. Esquerda não lulista tem um movimento ali, né? 95 para 88. Mas ele tem um patamar muito alto de intenção de voto e calcificado, como o Felipe Nunes fala. Então, difícil perder muita musculatura aqui. Atenção para a esquerda não lulista, pode ter algum movimento, mas difícil. Na hora que começa a eleição, se a eleição for com Bolsonaro, tende a manter esses altos patamares ali. A direita não bolsonarista e bolsonarista já está abraçando a candidatura de Flávio Bolsonaro. A gente consegue ver aqui pelos números. Então, sai de 72 ele em 25, quando não era o candidato da família oficial, e vai para 83 agora. Então, isso tem um impacto na intenção de voto como um todo. Entre os bolsonaristas, passa de 88 para 93. Então, ele atinge um patamar, quase o patamar que o Lula tem entre os lulistas. Ele está conseguindo pegar esse percentual, esse nicho, né, de eleitor, que é mais ou menos 12% do eleitorado, os bolsonaristas. A direita não bolsonarista é um pouco maior do que isso. Daqui a pouco eu dou para vocês o percentual certinho. E aí os independentes, Ana, que é o que eu queria chegar aqui com você, de novo no braço, no tete a tete, né? Na queda de braço entre Lula e Flávio. Lula tinha, em agosto, 41% das intenções de voto. Ele está com 31% do eleitor independente. Então, ele está com 10 pontos percentuais a menos. Ele perdeu uma musculatura entre os independentes. E isso o Palácio sabe, presta atenção, monitora. A questão do imposto de renda, a Ana pode falar, é para pegar esse público também, pegar um público de classe média que se mostra independente, embora pelas estratificações, a classe média, o segmento mais alinhado a depender da onde, né? Do bolsonarismo, do que até 2 salários mínimos, que é Lula. E aqui, entre os independentes, o ganho de musculatura de Flávio. Ele sai de 19% das intenções de voto para 26% das intenções de voto. Então, a diferença entre os dois, Ana, fica de 5 pontos percentuais. Era uma diferença de 22 pontos, vai para 5 pontos percentuais. Então, a atenção que o Palácio vai ter agora, que a campanha de Lula vai ter agora, é com esse segmento aqui. Como voltar a falar com essas pessoas que estiveram em 22 com eles. Isso, porque são pessoas que, de alguma maneira, podem ter se decepcionado com o governo, propostas promessas que não se realizaram, ou porque votaram com o olho naquele Lula do primeiro e segundo mandato. Então, existe um cansaço, aquela fadiga que a gente fala de alguém que está pela terceira vez presidente, quer tentar um 4º mandato, e muita gente quer algo novo. O mundo mudou. Olhando 2003, né, quando o Lula começou seu primeiro mandato para cá, e aí tem muita gente querendo coisas novas. Então, um foco essencial para essa campanha de Lula é a fadiga, a vontade do novo. E isso ajuda Flávio e ajuda outros candidatos que possam aparecer. Então, vai ser um foco. Como falar com quem votou em Lula e agora está procurando algo novo ou não quer, mas também conseguir ter algo para todos os públicos, até para aquelas pessoas, não dá para dizer o bolsonarismo mais consolidado, lá no outro extremo, mas pelo menos a direita que simpatiza com Flávio Bolsonaro. E olha que interessante, né? A gente olhar também esse movimento, o segundo turno entre Lula e Ratinho. Aqui é interessante para a gente ver o movimento do Ratinho em alguns setores que a gente consegue aqui mergulhar. Como eu dizia para vocês, né, o Ratinho é um candidato que é identificado mais à direita do que à esquerda. Então, o desempenho dele acaba sendo melhor aqui nesse segmento. Olha, da direita não bolsonarista, que a gente mostrou, ele tem 12%, né, no primeiro turno. Direita não bolsonarista, Ana, quando é ele o candidato adversário de Lula, sai de 55% e vai para 71%. Agora, ele perdeu musculatura entre os bolsonaristas, de 70 para 60. A gente tem que lembrar que esses recortes também, quando a gente lê os independentes, eles são um pouquinho, a margem de erro, importante eu falar isso para vocês, ela é um pouco maior
do que a amostragem como um todo. Estava falando com o Felipe Nunes, a margem de erro dos independentes é 3%. Bom, aí a gente vê aqui os independentes na disputa Ratinho-Lula. Aí ele ganha de Lula entre os independentes. O que isso mostra? Não adianta ganhar, só ganhando dos independentes, aquela história de mãe Dorinha não faz verão, né, Ana? Um candidato como ele teria dificuldade, por exemplo, de crescer do outro lado, inclusive no extremo bolsonarista, mas ele já tem uma boa intenção de voto lá, né? E a direita não bolsonarista ele tem como forte junto com os independentes. Ele tem 35% das intenções de voto entre os independentes contra 28% de Lula. Então, é um candidato entre os independentes que se sai melhor, mas que tem uma dificuldade de romper para ir para o segundo turno. Grande dificuldade aqui, esse já é o embaixo do segundo turno, né? Que facilita para ele, porque ele pega os votos por osmose do Bolsonaro e da direita. Mas a dificuldade é ir para o segundo turno, porque ele não consegue crescer na esquerda, não consegue crescer na direita, asfixiado pelo Flávio Bolsonaro ali. E aí tem uma disputa grande entre os independentes, que Lula está perdendo musculatura, mas ainda domina, que foi o que a gente viu. Então, essa questão dos independentes é fundamental para as outras candidaturas, mas para quem não tem os dois extremos numa eleição polarizada, Ana, como eu disse, não faz verão. A Andorinha sozinha não faz o verão. E a última que eu vou colocar aqui para a gente é a rejeição. Ana, vamos lá. Aqui a gente vê também pelos segmentos, né? Aí, por óbvio, Lula com menor rejeição entre os lulistas, esquerda não lulista. Entre os independentes, ele tem a mesma rejeição que Flávio Bolsonaro. E Flávio Bolsonaro com uma rejeição alta entre os lulistas e a esquerda não lulista. Eu não precisava nem de medir isso, que já se sabe, mas o que chama a atenção aqui é a rejeição parecida nesse grupo definidor, o do eleitor pêndulo, que vai para um lado ou para o outro, Ana. 64% igual a rejeição dos dois aqui no segmento. Isso chama muita atenção, né? Claro, um ambiente polarizado, mas rejeições acima de 50% são sempre, tem que ligar todos os alertas nas campanhas, né? O Flávio carrega a rejeição do pai. Para o governo Lula, a fadiga também contribui para a rejeição, mas isso é bem assustador a gente olhar que para alguns públicos, olha a direita não bolsonarista, né, como ela também rejeita Lula e tem que ser um local, um grupo onde Lula tinha que conseguir entrar. Né, tinha que conseguir entrar ali também. É semelhante à esquerda não lulista. Bom, Flávio tem um discurso sempre que é muito ligado à direita, né? Ele não faz concessões com a esquerda. Mas, de qualquer maneira, os independentes, quando a gente tem Flávio e Lula, os independentes que vão dar as cartas ali. E para ambos a rejeição dos dois é bastante alta, é muito assustadora. Quer dizer, são eleitores, né, que gostariam de alguém para fugir da polarização, mas a polarização é puxada pelos extremos, né? Nesse momento é o que a gente está vendo aí. Nenhum candidato ainda de fora entrou em campo para tentar conquistar um eleitor com algo novo. Talvez isso possa trazer alguma novidade, mas dificilmente a gente foge de uma polarização que ela está muito, muito galvanizada. Ana, vamos para os QGs das campanhas. Vamos ver o que o pessoal está falando da Quest. O senador Flávio Bolsonaro comentou os números, vamos ouvi-lo. As tendências mostram aí que não vai demorar muito para até na Quest o Flávio Bolsonaro estar numericamente na frente do Lula, porque eu falo o seguinte, Amanda, essa eleição não vai ser sobre Lula e Bolsonaro mais. Essa eleição vai ser sobre qual caminho o Brasil vai querer seguir. Se é o caminho da prosperidade, que é o que nós vamos propor, ou se é o caminho das trevas, que está todo mundo vendo que é o caminho que o Brasil está fadado junto com o Lula. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum. O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, também repercutiu o resultado da pesquisa Quest. Na rede social X, ele destacou, abre aspas, o que está em jogo nessa eleição é derrotar o fascismo. O presidente Lula lidera todos os cenários de primeiro turno e vence todos os de segundo.
Flávio Bolsonaro aparece atrás, mesmo tendo reduzido a diferença. Eles tentam vender isso como virada, mas a liderança continua do lado de quem defende a democracia e entrega resultado para o povo. Fecha aspas.